Naquela noite abafada de agosto no Algarve, minha mãe olhou para a única cama de casal no apartamento alugado em Lagos e disse com aquela voz prática que não admite discussão: vamos dividir a cama, Sofia, é só por uns dias, não vamos gastar mais dinheiro com outro quarto. Eu concordei com um aceno rápido, mas quando me deitei ao lado dela, o calor do seu corpo, o cheiro leve do creme de lavanda que ela sempre usa e a respiração calma que eu conhecia desde criança provocaram em mim um tremor que não tinha nada a ver com o ar-condicionado variado. Nada voltaria a ser simples. Sofia tinha 24 anos, estudava literatura na Universidade de Lisboa e carregava há mais de um ano um segredo que me consumia por dentro. No semestre anterior tinha vivido um romance breve mas intenso com uma colega chamada Inês. Aquela relação terminara mal porque Inês queria assumir tudo e eu tinha medo do que minha família diria, especialmente minha mãe Isabel, uma mulher de 50 anos devota católica que ainda ia à missa todos os domingos na nossa vila perto de Coimbra e que falava de casamento e netos como se fossem o único caminho possível para uma filha. O pai estava em casa a trabalhar, não pudera vir nesta viagem que a mãe insistira em fazer só nós duas para reconectar depois de eu ter passado meses distante e fria sem explicar porquê. O erro na reserva transformara o que deveria ser 2 quartos individuais num estúdio com uma cama grande e sofá pequeno demais para dormir. A mãe achou absurdo pagar extra. Deitei-me rígida de costas para ela, sentindo cada centímetro do colchão que nos separava como uma fronteira perigosa. Os meus pensamentos disparavam. Porque é que o simples facto de estar tão perto de uma mulher, mesmo que fosse minha própria mãe, acordava em mim aquela consciência aguda do meu corpo, do meu desejo por contacto feminino que eu tentava enterrar todos os dias? Não era atração por ela, claro que não. Era o lembrete cruel de que eu era diferente de tudo o que ela esperava de mim. Ela adormeceu depressa, o corpo relaxado virado para o meu lado. Eu fiquei horas acordada, ouvindo o mar pela janela aberta. Lembrei-me da última conversa com Inês, quando ela me acusara de covardia por não assumir quem eu era. Agora, ali deitada ao lado da pessoa que mais amava no mundo e que mais temia perder, sentia a culpa apertar o peito como uma pedra. Se ela soubesse o que se passava na minha cabeça, ficaria horrorizada. No dia seguinte fomos à Praia da Rocha. O sol queimava a areia dourada e grupos de turistas enchiam o lugar. Caminhávamos lado a lado, a mãe com o seu chapéu largo e vestido leve, eu com um maiô preto simples, tentando não olhar demasiado para as mulheres que passavam de mãos dadas ou deitadas juntas a apanhar sol. Uma casal de raparigas mais ou menos da minha idade ria alto partilhando um gelado. A mãe reparou e murmurou baixinho: coitadas das pais delas, devem sofrer tanto com essas modas modernas. As palavras caíram sobre mim como água fria. Continuei a andar, mas por dentro sentia o pânico crescer. À noite voltámos ao apartamento exaustas. Tomámos banho por turnos e voltámos a dividir a cama. Desta vez ela deitou-se de frente para mim e perguntou: por que estás tão calada, filha? Aconteceu alguma coisa na universidade? Respondi que era só cansaço, mas a voz tremeu. Ela estendeu a mão e acariciou o meu cabelo como quando eu era pequena. Aquele gesto inocente provocou em mim uma onda de emoções contraditórias: conforto, culpa, desejo de confessar tudo e medo paralisante. Afastei-me devagar, fingindo ajustar a almofada. Ela suspirou e adormeceu. Eu chorei em silêncio pela primeira vez naquela viagem. No terceiro dia explorámos o centro histórico de Lagos. As ruas estreitas cheias de lojas de azulejos e cafés com aroma a pastéis de nata distraíam-me temporariamente. A mãe estava animada, falava do tempo em que viera ali em lua de mel com o pai há mais de 25 anos, contava histórias de como a vida era mais simples naquela época, sem todas estas ideias modernas que confundem os jovens. Eu ouvia em silêncio, tentando sorrir nos momentos certos, mas a minha mente estava noutro lugar. Na praça principal, perto do mercado de escravos, vi-a pela primeira vez. Rita, uma artista local de 26 anos, com cabelo curto castanho, pele beijada pelo sol e um sorriso que iluminava o rosto enquanto vendia pinturas abstratas inspiradas no mar. Os nossos olhares cruzaram-se por acaso quando parei para ver um quadro que representava 2 silhuetas femininas abraçadas ao pôr do sol. Senti um aperto no estômago reconhecível. A mãe estava a poucos metros a provar um gelado, não reparou. Troquei algumas palavras com Rita. Ela era aberta, falava com facilidade de como o Algarve inspirava a sua arte, de como a sociedade portuguesa ainda era conservadora em muitos lugares, mas que as coisas estavam a mudar devagar. Dei-lhe o meu número de telefone sem pensar 2 vezes, dizendo que gostaria de ver mais trabalho dela.
Quando voltei para junto da mãe, o coração batia acelerado. Ela perguntou quem era aquela rapariga, respondi apenas uma artista local, nada de importante. Nessa noite a tensão na cama aumentou. A mãe adormeceu cedo, mas eu não conseguia parar de pensar em Rita. O corpo da mãe ao meu lado parecia agora um lembrete ainda mais cruel da distância entre o que eu desejava e o mundo que me tinham ensinado a habitar. Levantei-me devagar, fui à varanda olhar o mar escuro. As ondas batiam ritmicamente como o meu próprio conflito interno. Voltei para a cama com cuidado, mas ela acordou, perguntou se eu estava bem. Disse que sim, mas ela insistiu, sentou-se encostada à cabeceira e começou a falar sobre o futuro. Filha, já tens idade para pensar em namorar a sério teu pai, e eu queremos netos, queremos ver-te feliz instalada. As palavras doíam porque cada uma delas era uma prisão. No dia seguinte encontrei-me com Rita numa esplanada discreta longe da zona turística. Falámos durante horas. Ela contou que assumira a sua orientação sexual aos 19 anos, que a família reagira mal no início, mas que com o tempo aprendera a viver com o silêncio e as olhadas. Eu ouvia fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo, confessando pela primeira vez em voz alta que também gostava de mulheres, mas que nunca ousara dizer à minha família. Ela tocou na minha mão por um segundo, gesto leve mas elétrico. Regressei ao apartamento com o rosto corado. A mãe reparou, perguntou se tinha apanhado muito sol. Respondi que sim, escondendo tremor nas mãos. A proximidade física com a mãe tornava tudo mais difícil. Cada noite ao deitar-me sentia o meu corpo hiperconsciente, incapaz de relaxar. Começava a questionar se aquele desconforto era apenas culpa ou algo mais profundo, uma confusão entre amor filial e a fome de intimidade feminina que Inês despertara em mim. A mãe começou a comentar a minha distância crescente. Estás diferente, filha, pareces preocupada com alguma coisa. Eu desviava o assunto, mas sabia que o tempo estava a esgotar-se. A relação com Rita aprofundava-se depressa. Encontrávamo-nos quase todos os dias em sítios escondidos, praias menos conhecidas ou o seu pequeno ateliê numa rua estreita de Lagos. Ela pintava enquanto eu falava, desabafando anos de silêncio acumulado. Contava-lhe como crescera numa família onde o tema da homossexualidade era tabu, como a mãe costumava comentar negativamente casais do mesmo sexo na televisão, como o pai falava de valores tradicionais católicos. Rita escutava sem julgar, oferecia conforto e aos poucos os nossos encontros tornaram-se mais íntimos, não fisicamente mas emocionalmente, mãos dadas, olhares prolongados, promessas sussurradas de que um dia eu teria coragem. De volta ao apartamento, a culpa crescia exponencialmente. A mãe notava as minhas saídas frequentes, perguntava detalhes, eu mentia dizendo que visitava museus ou caminhava sozinha para pensar. Uma tarde ela decidiu acompanhar-me a uma feira de artesanato e quase nos cruzamos com Rita. Eu vi-a ao longe e puxei a mãe noutra direção, fingindo interesse por uns lenços bordados. O coração quase saltava do peito. Nessa noite a tensão explodiu pela primeira vez. Deitadas na cama, a mãe virou-se para mim e disse diretamente: Sofia, eu sei que estás a esconder alguma coisa. Estás distante, não dormes bem, evitas falar do futuro. É um rapaz, é isso. Respondi que não era nada disso, mas a voz falhou. Ela insistiu: conta-me, filha, eu sou tua mãe, posso ajudar. Não contei. Em vez disso, chorei em silêncio outra vez. Ela abraçou-me como quando eu era criança, o corpo quente protetor. Aquele abraço inocente provocou em mim uma onda de pânico, porque por um segundo confundi o conforto com o anseio que sentia por Rita. Afastei-me bruscamente, pedi desculpa e virei-me para o outro lado. A mãe ficou magoada, ficou em silêncio o resto da noite. No dia seguinte o ambiente estava pesado. Caminhámos pela marginal de Lagos quase sem falar. Ela comentou que talvez devêssemos voltar mais cedo para Coimbra, que a viagem não estava a correr como esperava. Eu sentia o pânico crescer. Não queria ir embora ainda, não queria perder Rita. Nessa tarde encontrei-me com Rita e contei-lhe o que acontecera. Ela sugeriu que eu começasse a preparar o terreno, talvez contar primeiro a um familiar mais aberto. Pensei na minha tia materna que vivia em Lisboa e era mais liberal. Liguei-lhe nessa noite do banheiro do apartamento, sussurrando a minha confissão. Ela não ficou chocada, prometeu guardar segredo e dar apoio quando chegasse o momento. Voltei para a cama mais leve, mas ainda aterrorizada. A mãe dormia inquieta. Eu sabia que o segredo não aguentaria muito mais tempo.
A traição veio de onde menos esperava. 2 dias depois, recebi uma chamada da minha tia. Ela estava preocupada, achava que a mãe tinha o direito de saber antes que eu me magoasse mais. Tentei convencê-la a esperar, mas ela desligou dizendo que era pelo meu bem. Nessa mesma tarde, a mãe recebeu uma mensagem da irmã. Eu estava na varanda quando ouvi o grito abafado dela. Entrei no quarto e encontrei-a sentada na cama com o telemóvel na mão, rosto pálido. Sofia, é verdade o que a tua tia me contou. Tu gostas de mulheres. A voz dela tremia entre choque, raiva e dor. Fiquei paralisada, incapaz de falar. Ela levantou-se, gritou: como é possível, como é que a minha filha se deixou contaminar por essas ideias? Chorava e ao mesmo tempo andava de um lado para o outro dizendo que era pecado, que a família seria humilhada, que o pai nunca aceitaria. A discussão durou horas. Eu tentei explicar que não escolhi nada, que sempre fora assim, que tentara ser normal, mas que não conseguia. Ela não ouvia, acusava-me de egoísmo, de destruir a família, de a trair ao esconder durante tanto tempo. Na cama nessa noite não houve sono. Ela chorou baixinho, eu fiquei de costas, sentindo cada lágrima como uma facada. No dia seguinte o ambiente era insuportável. Ela queria voltar imediatamente para Coimbra, queria contar ao pai, queria que eu falasse com um padre. Eu recusei, disse que não voltaria a esconder-me, que amava uma mulher chamada Rita e que ia ficar no Algarve mais uns dias. Ela olhou-me como se eu fosse uma estranha. A mãe ligou ao pai e contou tudo aos soluços. Ouvi a conversa pela porta entreaberta, ele reagiu com silêncio primeiro, depois com raiva disse que não aceitaria uma filha assim, que eu devia voltar e pedir perdão a Deus. A pressão social também pesava. A mãe falava de como os vizinhos da vila comentariam, como a igreja nos rejeitaria, como eu nunca arranjaria um emprego decente com aquele estigma. Eu sentia o mundo desabar, mas pela primeira vez sentia também uma força nova. Encontrei-me com Rita, contei-lhe tudo, ela abraçou-me, chorei no seu ombro pela primeira vez sem medo. A mãe passou o dia seguinte em silêncio, arrumando as malas. Antes de partir disse-me com voz fria: se escolheres esse caminho não voltes para casa. O preço era claro: perda de família, perda de apoio financeiro, perda da vida que eu conhecia. Fiquei sozinha no apartamento vazio, o mar lá fora parecia agora um abismo. Os dias seguintes foram de isolamento total. Rita ficou ao meu lado, ajudou-me a encontrar um quarto barato em Lagos, apoiou-me enquanto eu chorava de noite e tentava processar a rejeição da mãe. Liguei várias vezes para casa, mas a mãe não atendia. O pai mandava mensagens curtas dizendo que rezavam por mim, mas que enquanto eu não mudasse não havia lugar para mim na família. A tia tentou mediar, mas o dano estava feito. Eu andava pela praia horas a fio questionando todas as minhas escolhas. Teria sido melhor continuar a mentir, teria sido mais fácil aceitar um casamento arranjado, ter filhos e esconder-me para sempre. Mas cada vez que pensava nisso sentia uma náusea profunda, sabia que estaria a trair-me a mim própria. 2 semanas depois, a mãe ligou inesperadamente. A voz estava rouca, disse que não dormia, que pensava constantemente em mim, que me amava, mas que não conseguia aceitar aquilo que a sociedade diria que Deus não aprovaria. Chorámos as duas ao telefone. Eu disse-lhe que não escolhi ser assim, que era a minha verdade e que o amor não devia destruir-nos. Ela desligou sem prometer nada. Rita e eu começámos a construir uma vida simples, ela com a sua arte, eu arranjei um emprego temporário numa livraria. Mas o vazio da família permanecia. Meses depois, numa visita rara a Coimbra, a mãe aceitou encontrar-se comigo num café neutro. Estava mais magra, olhos cansados. Falámos pouco, mas ela disse que estava a tentar entender, que ler artigos sobre o tema, que falara com uma psicóloga católica mais aberta. Não era aceitação plena, mas era um começo. O pai continuava distante, mas já não falava em expulsão. Eu sabia que o caminho seria longo, com recaídas, confrontos e sacrifícios constantes. Perdi amigos da infância, perdi o apoio financeiro, tive de adiar o mestrado, mas ganhei algo mais valioso: a capacidade de me olhar ao espelho sem vergonha. A viagem, que começara com uma cama partilhada, terminara com uma família rachada e uma filha que finalmente acordara para a sua verdade. O preço foi alto, mas necessário. Será certo uma filha escolher a sua identidade sabendo que isso pode destruir para sempre a relação com a mãe e o resto da família, ou deve sacrificar a sua felicidade para preservar a paz familiar, mesmo que isso signifique viver uma mentira até ao fim da vida?